Ueba, tô aqui de volta com o Crime em Séries depois de um pequeno hiato aí no fim do ano. E agora vai, agora engrena de novo. Hoje eu tô aqui pra falar, vou sair um pouco, na verdade mudar um pouco do foco das séries e vou falar de uma minissérie que foi uma das melhores que eu assisti no ano passado. Antes eu vou só dar um contexto aqui. Eu fiz uma viagem aos Estados Unidos e nós fizemos giramos lá pelos desertos, ali no sudoeste americano. Passamos pela Califórnia, Nevada, Arizona, Colorado, mas o grosso mesmo da viagem, o maior tempo da viagem, nós passamos em Utah, que foi o estado que a gente pegou ali no sudoeste, fomos até o norte, descemos até o sudeste, passamos ali pelo sul, ali nas fronteiras ali embaixo, e é um lugar fantástico, tem paisagens fantásticas que só tem lá. Foi uma viagem super legal. E além da paisagem e da experiência toda, nós tivemos muito contato com os Mormons, né? Utah era parte do México, depois na guerra dos Estados Unidos com o México foi anexado pelos americanos e durante um tempo Utah foi um estado teocrático. Ele foi governado pelos Mormons que tinham ido para lá no fim do século XIX, até que se tornou um estado federativo de fato, se eu não me engano, no começo do século XX. Eu não sei estatisticamente, mas eu tenho a impressão de que os Mormons são a maior parte da população de Utah segue a religião Mormon. E a gente fica sempre naquela, né? A gente ouve falar, os Mormons são muito conservadores, são muito tradicionalistas, etc. E a gente fica naquela, pô, como é que será que vai ser esse contato? Foi um negócio, na maior parte das vezes, foi um negócio muito legal por dois motivos. Os Mormons que a gente viu lá eram tão gente quanto os católicos que a gente conhece, quanto outros tipos de religião cristã, né? Não tem nada de diferente. Tem um pessoal com a mente bem progressista, de fato, e eles gostam muito dos brasileiros. Era incrível que sempre que a gente estava no lugar e falava que era do Brasil, tinha aquela, poxa, meu primo, meu irmão, meu tio, meu sobrinho fez a missão deles. Eles têm uma missão religiosa, né, que eles têm que cumprir lá. Não sei detalhes, mas muitos Mormons vêm para o Brasil, né? A gente vê eles por aí, né? Os meninos, né? Com a camisa branca, aquele crachazinho preto do lado esquerdo do peito, com o nome, né? E geralmente Elder, não sei o quê. A gente vê eles por aqui e o pessoal gosta muito do Brasil, tem um carinho muito, a maioria do pessoal que a gente conheceu, né, tem um carinho muito grande pelos brasileiros e gosta muito de Guaraná Antártica. Foi um negócio engraçado que muitas das pessoas que a gente conversou falaram, nossa, adoro Guaraná Antártica, nossa, quando eu vim eu trouxe um monte de latinha de Guaraná Antártica, eu tenho uma vontade de tomar Guaraná Antártica. É um negócio engraçado demais. Mas dois pontos dessa experiência que chamaram a nossa atenção foram um dia em que a gente estava almoçando no restaurante, tinha dois caras numa mesa do lado da nossa e a gente estava conversando e, cara, a Alessandra entrava na conversa, os caras agiam como se ela não estivesse lá. Sabe, ela falava e eles simplesmente não reagiam, não é que não respondiam, eles não reagiam à fala dela. Foi um negócio muito engraçado, né? Sei lá, eu fiquei num mal-estar assim, repentino, não, momentâneo, assim, até que acabou a conversa, o pessoal levantou e foi embora, a gente terminou de almoçar e comentamos isso, que coisa estranha, cara. A segunda coisa estranha foram, no hotel que a gente ficou em Escalante, tinha umas meninas, né, que trabalhavam lá, as arrumadeiras, né, que se vestiam de um jeito peculiar, elas usavam uns vestidos de algodão estampado
visivelmente rústicos, né? Tanto o tecido era um algodão bem rústico, quanto você via que, né, não era uma coisa produzida em série, que provavelmente elas mesmas tinham feito aquelas roupas, ou alguém da família tinha feito as roupas para elas. E além delas se vestirem de um jeito diferente, elas não me dirigiam a palavra. Para dizer a verdade, elas só passavam por mim, né, nos corredores lá do hotel, olhando para baixo, e nunca me dirigindo a palavra nem para responder um cumprimento de bom dia. Né, a gente ficou pensando assim, pô, mas o que será isso, etc e tal, e a gente não sabia que tem uma corrente mormon que é ultra tradicionalista, né? E elas provavelmente faziam parte, né, as famílias delas provavelmente faziam parte dessa corrente super tradicionalista. Dito isso, vamos começar a falar dessa série que se chama Under the Banner of Heaven, né, sob a bandeira do céu, que conta exatamente sobre a investigação de um crime na comunidade mormon numa cidade do interior de Utah. Cara, acontece um crime bárbaro, né? A moça e o filhinho dela são assassinados. E esse cara, o policial Jeb Pyre, acompanhado do outro policial Bill Taba, que é indígena, vão investigar o crime. E tem uma coisa interessante na relação dos dois, que é o seguinte: enquanto o Bill Taba é indígena e ele não só não é mormon, mas ele não é muito chegado a nenhuma religião, o Jeb Pyre é mormon e é ativo na comunidade mormon. Ele, né, vai aos cultos e está sempre envolvido nas atividades paralelas da igreja. É um cara mormon de carteirinha que acredita mesmo no que a religião prega. E ele vai sendo exposto, conforme a investigação anda, ele vai sendo exposto a um lado da religião dele, a um lado que ele realmente não conhecia. E isso vai pegando pesado na cabeça dele, né? Você vai ver durante a série que ele começa a questionar várias coisas e ele mesmo não aceita que ele esteja questionando. É uma coisa muito louca, muito, muito complexa, cara. E aí, o que aconteceu? É que eles vão descobrindo quem executou o crime, né? Quem executou essa moça, e é um pessoal dessa corrente mormon que é tradicionalista, né? Na verdade fundamentalista. Eles se chamam lá Fundamentalist Church of Jesus Christ of the Latter-day Saints, né? Os mormons se chamam Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, e eles são a Igreja Fundamentalista de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Durante a série você vai ver que essas pessoas que estão envolvidas no crime, eles faziam parte da Escola de Profetas, que era liderada por um cara chamado Robert Crossfield, chamado de Profeta Onias, e que a partir das discussões que eles tinham dentro dessa Escola de Profetas, eles foram se aprofundando no fundamentalismo, e eles definitivamente como é que se diz? Cruzam a linha do fanatismo religioso. Né? É um negócio muito, muito... Para mim foi muito pesado ver aquelas pessoas mergulhando nessa crença que remete lá ao século XVIII. Né? Essa corrente do mormonismo, eles pregam que deveriam continuar como os mormons eram no século XIX, no século XIX. E
algumas subdivisões, né, dessa divisão do mormonismo, eles inclusive defendem que se volte a praticar o... Nossa, como é que é o nome do negócio? Que os homens possam se casar com mais mulheres. Me fugiu o nome aqui agora. A poligamia, é isso. Que os homens possam ser polígamos, ter várias esposas. Isso era uma coisa que foi uma das coisas que complicou a situação dos mormons nos Estados Unidos no século XIX. Isso foi abolido. Mas essas subfacções, subdivisões da divisão fundamentalista da Igreja dos Santos dos Últimos Dias defende que se retorne à poligamia. São duas coisas, então, que eu achei muito interessantes nessa série com o decorrer da investigação. Como que o Jeb Buyer vai mergulhando na dúvida e não aceitando que ele esteja duvidando das coisas. Ele sofre muito com isso. E o mergulho, né, dessa família dos irmãos Lafferty, que estão envolvidos no assassinato, o mergulho deles no fanatismo, sabe? É uma coisa louquíssima, principalmente porque muito do discurso que você ouve nessa série a gente está vendo em algumas igrejas cristãs pelo mundo, não só nos mormons. É um negócio chocante mesmo. O nome da série veio de uma frase de um líder da igreja mormon, o John Taylor, que foi o terceiro presidente da Igreja dos Santos dos Últimos Dias. Foi uma frase que ele disse: Deus é maior do que os Estados Unidos e quando o governo entrar em conflito com o céu, seremos colocados sob a bandeira do céu contra o governo. Ou seja, as coisas, como é que se diz? A crença religiosa começa a tomar uma dimensão política, ela começa a dizer o seguinte: se o governo não respeita a minha crença, ou se o governo se envolver na minha crença, a minha crença vale mais do que o governo. É uma coisa muito, muito doida mesmo. O crime que eles mostram é bárbaro e as motivações dos criminosos vão deixando a gente profundamente incomodado. Eu tinha falado do outro policial, Nabil Taba, que é um indígena, e ele não professa nenhuma religião, mas ele está sempre conversando com o Jeb Buyer e dando um suporte para ele na dúvida que está tomando conta dele. É o meu personagem favorito da série. E quando você olha e fala assim, cara, esse cara é o único que tem a cabeça no lugar mesmo, que não está se deixando levar. Porque o Jeb Buyer, além dele estar vendo coisas que estão acontecendo dentro da comunidade mormon, que ele não tinha ideia de que tinha gente que vivia e pensava daquela forma, ele também começa a sofrer pressão da alta cúpula da igreja para não seguir na investigação. Então, além desse componente, né, de que ele está questionando os dogmas da crença dele, ele começa a sofrer uma pressão real por parte dos líderes da igreja. E se você está, né, num estado igual Utah, que quase todo mundo é mormon, dentro da polícia, várias instâncias da polícia começam a querer ceder a essa pressão. Então é uma série, assim, além, né, tirando o barbarismo do crime e você vê as pessoas mergulhando no fanatismo, o conflito do personagem do Jeb Buyer é um negócio, assim, horroroso, cara. É pesado mesmo. Não é uma série leve, sabe? A gente seguiu, né, naquele pacto que a gente tem aqui em casa de assistir um episódio só por dia, mas, cara, no fim do episódio a gente ficava matutando por horas sobre aquilo que estava vendo. Dos personagens, né, eu disse que tem esses dois policiais, tem vários personagens interessantes, mas a família Lafferty, né, que é o núcleo da investigação, é bastante interessante, né? Tem o patriarca deles, que era um cara forte dentro da comunidade mormon,
os vários filhos e as esposas dos filhos e tal, e mostra todo esse relacionamento deles com as tradições e questionamentos que eles começam a fazer conforme as coisas vão acontecendo, e vai criando conflitos dentro da própria família. É um negócio pesado mesmo, sabe? Você vê a família, não propriamente a família se desfazendo, mas a família tomando um rumo ruim, sabe? É bem ruim. A história foi inspirada num livro do Jon Krakauer, que é um jornalista. Ele escreveu sobre esse crime, e eu fiquei louco para ler o livro, cara. Poxa, né? E aí acabei de assistir a série, fui lá, peguei o livro para ler e, velho, eu não passei do prólogo. O livro abre com várias trechos de reportagens, né, de imprensa mesmo, contando sobre o crime, e, bicho, é de virar o estômago. Eu não consegui passar, vou ter que passar um tempo depois de ver a série para minha cabeça dar uma esfriada e eu consegui ler esse livro, mas vou ler. No livro ele conta bastante da história, né, da religião mórmon, e a série dá umas pinceladas nisso. Ela não toma isso de frente, como aparentemente está no livro, mas eles colocam vários momentos chave na história dos Mormons para você conseguir pelo menos se situar em como que aquela comunidade, aquela religião chegou na situação que chegou no século XXI que a gente está vivendo agora. É um negócio muito interessante, não é uma série fácil, ela é bastante pesada por esses vários motivos que eu falei, desde o crime, e você vê as pessoas se tornando fanáticas, e os conflitos do protagonista com a crença dele. É um negócio pesado, bastante pesado, mas, cara, vale muito a pena o esforço, eu ia dizer sacrifício, mas sacrifício é muito forte, né? Mas o esforço de assistir a série leva a pensar numa série de coisas, não só com relação a essa religião especificamente, mas com relação a uma série de coisas que a gente está vivendo no mundo hoje. É um negócio que vale muito a pena, e vá lá. Tá no Star Plus ainda, né? No momento que eu tô gravando isso aqui, ainda tá disponível no Star Plus. E, cara, o Andrew Garfield, que faz o Jebediah, eu acho que é o melhor papel da vida dele, cara. Ele é extremamente convincente, ele é muito bom. O elenco é todo muito bom, de cabo a rabo, mas o Andrew Garfield é fenomenal, cara. Eu adquiri um nível maior de respeito por ele depois de assistir essa série. Vai lá, procura lá no Star Plus, assiste devagarinho, pensa bastante, respira fundo. Não é mole, mas é uma série que vale muito a pena. Se você está curtindo o Crime em Séries, indica para os seus amigos, dá um joinha para nós aqui. Se você não está curtindo, dá um joinha, engana seus inimigos, fala assim, vai lá ouvir o Drews falar bobagem sobre a maneira do céu. Aquele abraço e até a próxima!